Olá, eu sou Pedro Martelã do canal Nébula Divina. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no mundo fascinante dos dons espirituais dos escolhidos. Vamos explorar o que são esses dons, como eles se manifestam e o que eles realmente significam para aqueles que os possuem. Você está pronto para descobrir os segredos por trás desses talentos especiais e entender como eles influenciam a jornada espiritual dos escolhidos? Então, continue assistindo. E enquanto isso, me conte sobre suas próprias experiências com dons espirituais nos comentários. Estou curioso para saber o que você vivencia. Se acha que este vídeo pode ajudar alguém, compartilhe com eles e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E por favor, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo, para que possamos nos conectar ainda mais. Dons espirituais são habilidades especiais que transcendem o comum e se conectam diretamente a uma dimensão espiritual ou divina. Diferente de talentos naturais que todos nós podemos desenvolver, como tocar um instrumento ou ser um bom comunicador, os dons espirituais são concedidos de uma forma quase misteriosa, como se fossem uma espécie de presente divino. Eles têm um propósito maior, muitas vezes ligados a uma missão espiritual ou ao benefício daqueles ao redor. Esses dons, quando reconhecidos e aceitos, são vistos como sinais de uma conexão mais profunda com algo além do mundo material. Eles têm o poder de influenciar a vida das pessoas de forma mais significativa, trazendo não apenas benefícios para quem os possui, mas também impactando as vidas de outras pessoas de maneira transformadora. Mas como podemos definir de forma simples o que são esses dons? Essencialmente, eles são talentos ou capacidades que não podem ser explicados apenas pela lógica ou pelo aprendizado. Eles vêm de uma fonte mais elevada e oferecem uma espécie de canal entre o indivíduo e o divino, o que os torna únicos e preciosos. Esses dons vão além daquilo que é visível e tangível. São sutis, muitas vezes silenciosos, mas poderosos. Eles não são apenas habilidades que podem ser treinadas ou desenvolvidas por qualquer um, são manifestações espirituais que se revelam em momentos específicos da vida, e para muitos, são uma prova de que há algo mais do que podemos ver com os olhos. Esses dons espirituais são tanto um presente quanto uma responsabilidade. Eles exigem que o escolhido os utilize de forma sábia, com compaixão e intenção pura, pois são capazes de transformar vidas e iluminar o caminho daqueles ao redor. A ideia de ser um escolhido está intimamente ligada aos dons espirituais. Ser escolhido não é apenas uma questão de receber esses dons, mas de ter um papel único no plano divino. Aqueles que possuem esses dons são frequentemente vistos como pessoas que têm uma missão especial, algo que vai além da experiência humana comum. Eles são considerados como indivíduos que carregam a responsabilidade de iluminar os outros, espalhar conhecimento espiritual e guiar aqueles que ainda não despertaram para a própria jornada espiritual. Os dons espirituais, nesse contexto, funcionam como uma espécie de validação do universo, um sinal claro de que a pessoa está alinhada com um propósito maior. Imagine o universo como uma grande tapeçaria, onde cada fio tem sua importância. Os escolhidos são aqueles fios que foram colocados em posições estratégicas para criar desenhos mais profundos, mais complexos. Seus dons são as ferramentas que lhes permitem cumprir essa missão. Essa conexão entre ser escolhido e ter dons espirituais também traz uma dimensão de responsabilidade. O dom não é apenas um presente para ser admirado, mas sim uma ferramenta que deve ser usada para ajudar o coletivo. Para muitos, essa consciência de que seus dons têm uma função específica no plano maior pode trazer tanto um senso de propósito quanto um peso. Afinal, reconhecer-se como escolhido significa aceitar a missão de transformar a vida de outros através desses dons. Pessoas que possuem dons espirituais muitas vezes sentem que não podem simplesmente ignorá-los. É como se, desde o momento em que tomam consciência desses talentos, houvesse uma força interna que os empurra a usá-los para o bem. Esse impulso é o que define a conexão entre ser escolhido e possuir dons espirituais.
Não é algo que pode ser recusado ou ignorado sem consequências internas. Há uma espécie de chamado que os leva a seguir o caminho espiritual. Além disso, os dons espirituais são frequentemente percebidos como uma prova de que o escolhido está em harmonia com as energias do universo. Esse alinhamento com o divino manifesta-se de diversas maneiras, como uma intuição fortalecida, sinais e sincronicidades que parecem guiar suas ações, e uma sensação constante de que estão sendo protegidos ou guiados por algo maior. Para muitos escolhidos, esses dons também servem como uma forma de comunicação direta com o espiritual. Eles sentem que, por meio desses talentos, são capazes de compreender verdades que passam despercebidas para a maioria das pessoas. Esses dons funcionam como uma lente através da qual eles enxergam o mundo de forma mais clara, conseguindo perceber as conexões ocultas entre o físico e o espiritual. Por exemplo, aqueles que possuem o dom da cura podem sentir uma conexão profunda com a energia vital que flui através de todas as coisas vivas. Eles conseguem sentir quando essa energia está em desequilíbrio e, muitas vezes, apenas pela sua presença ou toque, podem ajudar a restaurar essa harmonia. Já os que possuem o dom da visão espiritual ou clarividência conseguem enxergar além da superfície, percebendo o que está por trás das aparências, como se tivessem acesso a um conhecimento secreto que o universo só revela para aqueles que estão preparados para recebê-lo. Essa ligação direta entre os dons e o fato de ser um escolhido também pode ser vista como um ciclo contínuo. Quanto mais a pessoa aceita e desenvolve seus dons, mais ela se sente em sintonia com o seu propósito. E quanto mais alinhada com o propósito, mais claros e poderosos esses dons se tornam. O desenvolvimento dos dons espirituais, portanto, é uma jornada que continua a se desdobrar ao longo da vida do escolhido. O mais interessante é que esses dons, embora possam ser naturais para o escolhido, não se manifestam de forma completa desde o início. Muitas vezes, eles aparecem aos poucos, conforme a pessoa se torna mais consciente de seu papel espiritual. Esse despertar gradual permite que o escolhido se adapte ao seu propósito e entenda a profundidade do que está sendo confiado a ele. Ao longo do tempo, esses dons se tornam uma parte integral de quem são, moldando suas ações, suas escolhas e a maneira como veem o mundo. Quando falamos sobre os dons espirituais que acompanham os escolhidos, é importante entender que esses talentos variam de pessoa para pessoa, mas há certos dons que são mais comumente manifestados entre aqueles que carregam essa conexão especial com o divino. Esses dons são como chaves que desbloqueiam uma compreensão mais profunda do mundo e do espiritual, permitindo que os escolhidos naveguem pela vida com uma perspectiva ampliada e uma sensibilidade única. Vamos explorar alguns dos dons espirituais mais comuns entre os escolhidos, começando pela intuição, que muitas vezes é o primeiro sinal de que alguém está conectado com algo maior. A intuição é frequentemente descrita como uma sensação de saber algo, sem uma explicação lógica ou racional. No caso dos escolhidos, essa intuição se manifesta de forma muito mais intensa. Ela vai além de um simples pressentimento. É como se o escolhido tivesse acesso a informações que estão ocultas aos olhos comuns, recebendo sinais sutis do universo que guiam suas decisões e percepções. Essa capacidade de prever eventos futuros ou de entender situações que ainda não aconteceram faz com que os escolhidos muitas vezes se sintam como se estivessem à frente de seu tempo. Eles conseguem perceber padrões, sinais e sincronicidades que passam despercebidos pela maioria. Esse dom não só os ajuda em suas próprias jornadas, mas também os torna conselheiros naturais para aqueles ao seu redor, já que suas previsões costumam ser incrivelmente precisas. Text here. Por exemplo, um escolhido com uma intuição profunda pode sentir quando algo importante está prestes a acontecer, como uma mudança significativa em sua vida ou na vida de alguém próximo. Eles podem ter visões ou sonhos que trazem mensagens ou alertas e muitas vezes conseguem sentir a energia de uma pessoa ou ambiente assim que entram em contato.
Esse dom não deve ser subestimado, pois é uma ferramenta poderosa de orientação espiritual e proteção. Empatia e cura. A empatia é um dos dons espirituais mais tocantes e, entre os escolhidos, ela atinge um nível quase sobrenatural. Os escolhidos que possuem esse dom conseguem sentir a dor, a alegria e as emoções das pessoas ao seu redor de maneira profunda e visceral. Essa capacidade vai além de apenas entender o que o outro está passando. É como se eles literalmente experimentassem as emoções do outro como suas próprias. Text here. Com esse dom, muitas vezes vem a habilidade de cura. A empatia dos escolhidos não serve apenas para reconhecer o sofrimento. Ela também desperta neles o desejo e a capacidade de aliviar essa dor. Isso pode se manifestar tanto no nível emocional quanto no físico. Alguns escolhidos têm o dom de curar emocionalmente, oferecendo conforto e sabedoria em momentos de crise, enquanto outros podem possuir habilidades que facilitam a cura física, como a imposição de mãos ou o uso de métodos naturais para restabelecer o equilíbrio do corpo. Esse dom de cura é muito mais do que uma técnica. É uma energia espiritual que flui através do escolhido. Eles são como canais de energia divina, capazes de transmitir essa força de cura para aqueles que estão necessitados. Não é raro que esses indivíduos atraiam pessoas que estão passando por dificuldades, como se intuitivamente soubessem que o escolhido pode ajudá-las a encontrar paz e restauração. Comunicação com o divino. Entre os escolhidos, há aqueles que possuem um dom extremamente raro e poderoso, a capacidade de se comunicar diretamente com o divino. Essa comunicação pode se manifestar de várias maneiras, desde orações e meditações profundas, até visões, revelações e até mesmo diálogos diretos com seres espirituais ou anjos. Esses indivíduos são, de certa forma, intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico. Eles recebem mensagens claras que podem guiar não só suas próprias vidas, mas também ajudar a direcionar outras pessoas. Para muitos, essa comunicação vem em momentos de quietude, como durante a oração ou meditação, quando conseguem acessar um estado de consciência mais elevado e receber respostas para suas perguntas mais profundas. Essas mensagens nem sempre são verbais. Podem aparecer como sinais, imagens ou até sensações físicas. O escolhido pode ser avisado sobre eventos futuros, receber orientação para si ou para outros, ou até ser chamado para uma missão espiritual específica. O importante é que essas comunicações não são imaginárias. Elas são experiências reais e profundamente impactantes que mudam o curso de suas vidas. Clarividência e claricidade. Outro dom espiritual comum entre os escolhidos é a clarividência, ou a habilidade de ver além do que os olhos físicos conseguem enxergar. A clarividência permite que os escolhidos percebam informações que estão ocultas ou fora do alcance dos sentidos comuns. Pode se manifestar como visões do futuro, do passado ou de dimensões espirituais que a maioria das pessoas não consegue acessar. Esses vislumbres do invisível são frequentemente simbólicos, exigindo que o escolhido interprete o que está vendo. No entanto, com o tempo, muitos desenvolvem uma compreensão intuitiva das mensagens que estão recebendo, tornando-se capazes de usá-las para orientar suas decisões e ajudar os outros. Já a claricidade é a capacidade de saber coisas sem qualquer explicação lógica. Ao contrário da clarividência, que envolve ver, a claricidade é um saber profundo e inabalável. O escolhido simplesmente sabe o que está acontecendo ou o que vai acontecer, sem ter uma visão ou uma evidência clara. Essa capacidade pode ser extremamente útil em situações de tomada de decisão, pois traz uma certeza inabalável sobre o caminho correto a seguir. Reconhecer seus próprios dons espirituais pode ser uma jornada profundamente transformadora, mas também desafiadora. Muitas vezes, os dons se manifestam de maneiras sutis e, por isso, podem passar despercebidos ou serem confundidos com habilidades comuns. No entanto,
Se você sentir que há algo em você que o conecta de forma especial com o espiritual, com o invisível, ou até mesmo com as emoções das pessoas ao seu redor, pode estar diante de um sinal claro de que possui dons espirituais. Aqui estão algumas dicas e práticas que podem ajudar você a identificar e desenvolver esses dons. Preste atenção à sua intuição. Uma das formas mais simples de começar a reconhecer seus dons espirituais é observar a sua intuição. Em muitos casos, os dons se manifestam como uma sensação de saber algo sem explicação. Isso pode aparecer como uma percepção súbita de que algo vai acontecer ou uma orientação interna sobre o caminho a seguir, mesmo que as circunstâncias exteriores não indiquem isso claramente. Pergunte-se: quantas vezes eu já tive essa sensação de saber o que estava por vir? Se você frequentemente sente que algo está prestes a acontecer e isso se concretiza, sua intuição pode estar se revelando como um dos seus dons espirituais. Observe seus sonhos e visões. Os sonhos podem ser uma ponte poderosa entre o mundo espiritual e o físico. Muitas vezes, os dons espirituais se manifestam por meio de sonhos ou visões simbólicas. Se você tem sonhos vívidos, cheios de mensagens, ou se vê padrões repetidos, isso pode ser uma maneira do universo tentar se comunicar com você. Anote seus sonhos assim que acordar. Com o tempo, você pode começar a notar temas recorrentes ou mensagens que trazem clareza para situações da sua vida. O mesmo vale para visões ou flashes intuitivos que surgem quando você está acordado. Esses momentos são sinais de que sua sensibilidade espiritual está se manifestando e que você tem a capacidade de captar informações do plano espiritual. Pratique a autorreflexão. Os dons espirituais frequentemente se tornam mais evidentes quando dedicamos tempo à autorreflexão. Reserve um momento do seu dia para se conectar consigo mesmo e avaliar suas experiências e sentimentos. Pergunte-se: em que momentos me senti conectado a algo maior do que eu? Quais situações me trouxeram uma sensação de paz, clareza ou até mesmo de cura para os outros? Práticas de escrita também podem ser extremamente úteis nesse processo. Escreva sobre momentos em que você sentiu uma intuição forte, ajudou alguém com empatia profunda ou até mesmo teve uma experiência incomum. Muitas vezes, ao colocar essas situações no papel, você começa a identificar padrões e sinais que apontam para seus dons espirituais. Medite e silencie a mente. A meditação é uma ferramenta fundamental para aqueles que desejam descobrir e desenvolver seus dons espirituais. Quando meditamos, entramos em um estado de quietude mental que permite que o espiritual se torne mais claro e acessível. Nesse espaço de silêncio, os dons podem se manifestar de forma mais nítida, pois estamos abertos a receber mensagens e impressões que normalmente são abafadas pelo ruído da vida cotidiana. Ao meditar, procure se concentrar em sua respiração ou em um ponto de luz imaginário. Permita que sua mente relaxe e observe os pensamentos e sensações que surgem. Pode ser que você receba insights, imagens ou sentimentos que lhe tragam uma compreensão mais profunda de quem você é espiritualmente. Às vezes, essas práticas simples podem revelar dons como a clarividência, a empatia ou até mesmo a comunicação com o divino. Esteja aberto a sincronicidades. Sincronicidades são aquelas coincidências que parecem ser mais do que meras casualidades. Elas são sinais de que você está alinhado com o fluxo do universo. Se você começar a notar sincronicidades repetidas, como números específicos, encontrar pessoas inesperadamente ou ouvir a mesma mensagem de fontes diferentes, pode ser um sinal de que seus dons espirituais estão despertando. Esses momentos servem como guias e pistas que indicam que você está no caminho certo. Eles também podem direcioná-lo para situações ou pessoas que o ajudarão a explorar e desenvolver seus dons. Fique atento a essas sincronicidades e pergunte-se: o que o universo está tentando me mostrar? Busque orientação espiritual. Se você sente que seus dons estão se revelando,
mas ainda não tem certeza de como interpretá-los ou desenvolvê-los, buscar orientação espiritual pode ser uma excelente maneira de obter clareza. Isso pode vir na forma de mentores espirituais, guias ou até mesmo pessoas que possuem experiência com dons semelhantes aos seus. Esses guias espirituais podem ajudar você a entender melhor suas habilidades, a canalizá-las de forma construtiva e a usá-las em prol do bem maior. Às vezes, só precisamos de alguém que já tenha caminhado por essa jornada para nos mostrar o caminho. Confie na jornada. A descoberta dos seus dons espirituais é uma jornada pessoal, e cada pessoa tem seu próprio tempo. Não se preocupe se os dons não se manifestarem imediatamente ou de maneira clara. À medida que você se permite explorar e confiar em suas próprias experiências, esses dons se tornarão cada vez mais evidentes. Às vezes, o processo de desenvolvimento espiritual pode parecer lento, mas cada passo nessa jornada é importante. A prática constante de autoobservação, meditação e busca por respostas espirituais trará uma conexão mais forte com os seus dons. A chave está em confiar no processo, sabendo que o que é seu por direito divino será revelado no tempo certo. Embora os dons espirituais possam ser vistos como bênçãos poderosas e sinais de uma conexão mais profunda com o divino, eles também trazem consigo uma série de desafios únicos. Para muitos, carregar esses dons significa viver uma experiência intensa, que pode ser tanto enriquecedora quanto emocionalmente exigente. A jornada dos escolhidos nem sempre é fácil, e é importante estar preparado para lidar com os obstáculos que podem surgir ao longo do caminho. Sensação de solidão profunda. Um dos desafios mais comuns entre aqueles que possuem dons espirituais é a sensação de solidão. Muitos escolhidos sentem que suas experiências são tão únicas que poucas pessoas ao seu redor conseguem compreendê-las verdadeiramente. Esse sentimento de isolamento pode surgir especialmente quando você tenta compartilhar suas percepções, intuições ou visões com outras pessoas, e elas não conseguem entender a profundidade ou o significado dessas vivências. O resultado disso é que os escolhidos frequentemente guardam seus dons para si, com medo de serem julgados ou incompreendidos. No entanto, essa solidão pode se transformar em um convite para a introspecção e o crescimento espiritual. Em momentos de solitude, você pode se conectar mais profundamente com seu interior e com o divino, fortalecendo sua jornada espiritual. Mal-entendidos e críticas. Outro desafio é a falta de compreensão e aceitação por parte das pessoas ao redor. Muitas vezes, aqueles que possuem dons espirituais enfrentam ceticismo, desconfiança ou até mesmo hostilidade de outras pessoas. Alguns podem encarar suas habilidades com desdém, considerando-as estranhas ou inexplicáveis. Isso pode criar uma barreira emocional, gerando sentimentos de frustração e desânimo. Quando alguém possui dons como a clarividência, intuição aguçada ou a capacidade de se comunicar com o divino, pode ser difícil explicar essas experiências de forma que os outros compreendam. A consequência disso é que muitos acabam se sentindo julgados, e isso pode desencorajar o uso de seus dons em público. Mas é importante lembrar que esses mal-entendidos não diminuem o valor dos seus dons. Eles apenas refletem o fato de que nem todos estão preparados para lidar com o invisível ou o espiritual da mesma maneira. Pressão para usar os dons de maneira responsável. Possuir dons espirituais traz uma grande responsabilidade. Muitas vezes, os escolhidos sentem a pressão de usar suas habilidades para o bem dos outros ou de maneira que honre sua conexão com o divino. Isso pode criar um peso emocional, especialmente quando a pessoa se sente insegura sobre como deve agir ou quando deve intervir com seus dons. O medo de não estar à altura dessa responsabilidade pode ser paralisante. Além disso, os escolhidos podem sentir que precisam estar constantemente disponíveis para ajudar os outros, o que pode gerar exaustão física e emocional.
Aqueles com dons de cura, por exemplo, podem sentir a necessidade de oferecer apoio contínuo às pessoas ao seu redor, muitas vezes ignorando suas próprias necessidades e limites. No entanto, é crucial aprender a equilibrar o uso dos dons com o autocuidado e o respeito pelos próprios limites, sem se sentir culpado por não poder ajudar em todas as situações. Sobrecarga emocional e energética. Os dons espirituais muitas vezes vêm com uma sensibilidade aumentada, o que significa que os escolhidos podem absorver as energias e emoções das pessoas ao seu redor de maneira mais intensa. Isso pode levar à sobrecarga emocional e energética, especialmente em situações onde há muita negatividade ou conflito. Para aqueles que possuem um dom empático, por exemplo, isso pode ser particularmente desafiador, pois eles sentem as emoções dos outros de forma muito pessoal, muitas vezes sem saber como se proteger adequadamente. Essa sobrecarga pode se manifestar de várias formas, como cansaço extremo, falta de concentração ou até mesmo sintomas físicos como dores de cabeça ou tensões musculares. É por isso que é fundamental que os escolhidos aprendam técnicas de proteção energética e saibam quando é o momento de se afastar de ambientes ou pessoas que possam estar drenando sua energia. Desafios na interpretação dos dons. Outro aspecto desafiador dos dons espirituais é a dificuldade de interpretar corretamente as mensagens, visões ou intuições que recebem. Muitas vezes, os escolhidos podem receber informações ou percepções que parecem confusas ou difíceis de entender no momento. Isso pode gerar incerteza e dúvidas sobre como agir com base nessas mensagens. Por exemplo, uma pessoa com clarividência pode ter visões simbólicas que não são imediatamente claras, enquanto alguém com uma intuição aguçada pode sentir que algo está errado, mas não saber exatamente o que é ou como lidar com isso. Essa falta de clareza pode ser frustrante e levar o escolhido a questionar a validade dos seus dons. Conflito interno. Entre razão e espiritualidade. Os escolhidos frequentemente vivem uma luta interna entre o mundo racional e o mundo espiritual. Vivemos em uma sociedade que valoriza a lógica, a ciência e a razão acima de tudo, o que pode fazer com que as experiências espirituais pareçam irrelevantes ou fantasiosas. Isso pode criar um conflito interno, onde a pessoa tenta conciliar sua percepção espiritual com o que a sociedade espera que seja real ou normal. Esse conflito pode gerar insegurança e até mesmo medo de se entregar totalmente ao caminho espiritual, com o receio de ser visto como alguém que está desconectado da realidade. No entanto, o verdadeiro desafio é aprender a integrar os dois mundos. Usar os dons espirituais de forma prática, sem deixar de lado a lógica e o discernimento. Cultivar e usar os dons espirituais é uma jornada que envolve tanto responsabilidade quanto a oportunidade de crescimento pessoal. Para os escolhidos, o desenvolvimento desses dons é mais do que apenas aprimorar habilidades espirituais. É sobre encontrar equilíbrio entre o espiritual e o prático, usando suas capacidades de forma positiva e construtiva. O primeiro passo nessa jornada é o autoconhecimento e a aceitação. Entender e abraçar o fato de que você possui dons únicos é crucial para que eles floresçam. Muitas vezes, os escolhidos enfrentam resistência interna, seja por medo de julgamento ou por insegurança, mas aceitar suas capacidades é o que permitirá o seu desenvolvimento completo. Cada dom é único e se manifesta de maneiras diferentes para cada pessoa. Portanto, aceitar isso como parte de sua identidade espiritual é essencial. Para desenvolver esses dons espirituais, é importante adotar práticas que ajudem a fortalecer sua conexão com o divino. A meditação, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para silenciar a mente e permitir que você ouça sua intuição com mais clareza. Além disso, manter um diário espiritual, onde você pode registrar intuições, sonhos e experiências, pode ajudar a identificar padrões que revelam insights importantes. Práticas como escuta ativa e contato com a natureza também são valiosas para fortalecer sua energia e equilibrar suas capacidades espirituais. Estar em sintonia com a natureza, por exemplo,
ajuda a aterrar sua energia, proporcionando um senso de equilíbrio e paz interior, elementos fundamentais para o desenvolvimento dos dons. A intuição é um dos dons mais comuns entre os escolhidos, mas muitas vezes subestimada ou ignorada. Para cultivá-la, é necessário aprender a confiar mais em seus instintos. Essa confiança pode ser construída ao prestar atenção aos sinais sutis do universo, como sincronicidades, que indicam que você está no caminho certo. Ao mesmo tempo, aqueles que possuem dons de empatia ou cura podem aprimorar essas habilidades praticando o cuidado consciente com os outros, sempre equilibrando isso com o autocuidado. Práticas de cura energética, como o Reiki, permitem canalizar a energia de maneira construtiva sem se esgotar emocionalmente. Além disso, é essencial aprender a limpar sua energia regularmente, seja por meio de meditação ou rituais espirituais com elementos da natureza. Para aqueles com o dom de comunicação com o divino, é importante cultivar essa habilidade através de oração ou momentos de silêncio. A conexão com o divino muitas vezes envolve mais escuta do que fala, e criar momentos de quietude para receber orientações espirituais pode fortalecer essa comunicação. Ritualizar esses momentos com o uso de velas, cristais ou incenso pode amplificar ainda mais a experiência, tornando o processo mais sagrado e intencional. É importante reconhecer que os escolhidos não precisam trilhar essa jornada espiritual sozinhos. Encontrar uma comunidade de pessoas com experiências e crenças semelhantes pode trazer apoio e encorajamento. Participar de grupos espirituais ou de meditação permite a troca de vivências e aprendizado mútuo, além de ajudar a aliviar o peso dos desafios que surgem ao longo da jornada. Compartilhar suas experiências com outras pessoas que também possuem dons espirituais pode oferecer conforto e clareza, incentivando o crescimento contínuo. Cultivar e usar seus dons espirituais é um processo que requer prática, paciência e dedicação. Com uma abordagem consciente, essas habilidades podem se tornar uma força transformadora, tanto em sua vida quanto na vida de outros. Honrar esse chamado espiritual com sabedoria e responsabilidade é fundamental para que seus dons floresçam e tragam luz ao mundo. Se você chegou até aqui, agora eu quero ouvir você. Já teve alguma experiência com dons espirituais? Sente que possui alguma habilidade especial ou conexão com o divino? Compartilhe suas experiências nos comentários. É sempre incrível poder ler o que vocês têm a dizer. E se você conhece alguém que pode se beneficiar dessas informações, compartilhe esse vídeo com eles. Afinal, todos nós podemos estar conectados de alguma forma e às vezes uma palavra pode mudar o dia de alguém. Não se esqueça também de se inscrever no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como esse sobre espiritualidade e dons dos escolhidos. E claro, quero saber de onde você está assistindo. Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo. E vamos criar uma grande corrente de energia positiva ao redor do mundo.